Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura em Apocalipse 10, a partir do verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Criador, te rendemos graças, louvores, porque tu és digno. Não perdemos nosso tempo. Somos honrados quando te honramos, porque tu és o único que merece o louvor, a adoração, na perfeição da revelação. Neste tempo final, quando o Senhor nos mandou sua boca, seu profeta, sua voz, estamos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma cada um de nós em suas mãos para falar, para ouvir. Faça de nós uma bênção. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Aliviando as tensões, vamos fazer a apresentação de uma criança. O pai, o irmão Rodrigo de Paula Castro, a mãe Maria Cristina Neves e a criança Lívia Beatriz de Castro. Pode vir à frente. Vinde a Jesus, que cada um de nós possamos sempre vir como uma criança, né? Inocente, que depois que a gente fica grande e acha que é alguma coisa, a gente já começa dando problema, né? É bom a gente sempre lembrar que a criança é inocente. Falando da inocência dela, porque o sangue de Jesus Cristo purifica a criança. No seu nascimento, como todos nós, nascemos em pecado. E em pecado nos concebeu a nossa mãe. Mas o sangue de Jesus Cristo é o que tem limpado cada um de nós desde criança. Depois de adulto, nós fazemos nossa escolha a quem servir, a Deus ou ao mundo. E
No início somos trazidos pelos pais, porque não conhecemos nada, mas depois temos que fazer a nossa decisão. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém. Não se deve criticar as pessoas por gerar, porque a mulher no Velho Testamento, ela era até maldita por não gerar. Então, não se deve criticar. Talvez a família critica, os irmãos criticam. Para que tanto filho? Você não está vendo a situação? Tem muitos que lançam suas críticas na igreja também. Eu queria que vocês deixassem a coisa correr livre, porque esses meninos têm que vir. E se tem que vir, você já pensou bem ter que vir um eleito? E esse eleito já foi justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo, e já creu na terceira etapa e está precisando nascer. Porque tudo já foi feito por nós. Não vamos esperar ser feito. Mas a criança pode ainda nascer e ser uma criança eleita. Eleita para o rapto mesmo. Entende? Então, por favor, não critique. Não, as mulheres cristãs não são levadas como as do mundo de ficar mostrando a barriga. Já sabe que tem barriga, já sabe que tem criança aí, está desconforme, mas elas mostram, propagam o que não é bom. Mas assim mesmo tem que saber que não pode ser criticada a uma vida, a uma criança que está vindo, e a mãe, por não ter a maturidade cristã, pode querer mostrar e se mostrar sua satisfação através até de mostrar a barriga, que está aí no mundo hoje. Mostrar de verdade, né? Com um paninho por cima não, descoberta, certo? Ela sai descoberta. Não é o papel de uma cristã. Uma cristã, ela sabe, ela tem a liberdade com o seu marido de ter filhos, e os filhos são herança do Senhor. E a tua mulher será como a videira frutífera, não uma videira estéril, mas frutífera. Dá 1, 2, 3. Parece que a gente dá uma parada, né? 1, 2, 3. As antigas davam 20 filhos. E não tinham riqueza, não tinham possibilidade para ter 20 filhos. Nasciam, cresciam, a mãe cuidava, a mãe não punha na creche, a mãe cuidava. Então os filhos eram mais fortes. A mãe dava de mamar, não era uma mamadeira. Que você, quando dá uma mamadeira, você tem que pensar nisso. Está sustentando? Está. Mas é como uma denominação. O filho não vai bem. O filho que vai bem é aquele que amamenta direto do leite materno. É da mãe mesmo. Por isso o Filho de Deus não alimenta, não amamenta de uma denominação. Ele vem o leite materno. A mãe é a igreja, palavra viva do dia. Amém? Amém. Então aqui está a Lívia. Ao tamanho da Lívia. Vamos ficar de pé? Aproveitar enquanto ela está quietinha e já está mexendo. Grande Pai, aqui está o fruto do ventre, que é o seu galardão. Todas as crianças apresentamos a Ti, para que o Senhor cuide delas,
antes que o inimigo ponha a mão nelas, antes dos seus 6 anos, já de estar entendendo e escolhendo muita coisa errada, nós providenciamos, através da igreja, de um ministro, uma oração e a palavra em primeiro lugar, para doutrinar esta criança e abençoá-la, para que ela cresça com força, com saúde e seja uma bênção neste lar. Que estes pais, na hora de sua luta, de sua dor, de seu sofrimento e até mesmo de suas rixas, possam lembrar: temos fruto de ventre aqui na nossa casa, que é galardão de Deus, e devemos cuidar, ao invés de abandonar, cuidar destas crianças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos agradecidos, Pai, pela bênção da vida que o Senhor tem distribuído. E em nome do Pai Rodrigo e da Mãe Maria Cristina, eu apresento ao Senhor a pequena Lívia Beatriz de Castro. Sê tu uma bênção. Amém, Senhor. Amém. Ó, dormiu, né? Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou os bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Sem pecado mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Pode sentar, meus irmãos. Nós temos aqui um título da nossa pequena palestra sobre o 7º selo e a tenda. Há uma preocupação do mundo da mensagem sobre o 7º selo, que não foi revelado, não foi aberto. Uns dizem que foi aberto, mas não foi revelado. Se foi aberto, ele está revelado. E foi aberto. O livrinho foi aberto. Se o livrinho foi aberto, o livrinho foi revelado. O livrinho, se não está aberto, ele não está revelado. Então a preocupação é que o 7º selo não foi revelado. E está aqui o 7º selo, você pode ler. Só que o 7º selo não é apenas um livro. O 7º selo é uma pessoa. E não é apenas um livro. Vigie bem o 7º, que é a vinda do Senhor. O 7º é o 7º anjo. O 7º é o 7º selo. O 7º é Cristo. Cristo com um novo nome, com 7 letras. B-R-A-N-H-A-M. Então, isso devia ser o suficiente para as pessoas. Mas elas param na letra, porque na letra do 7º selo, irmão Brana, diz ele, nos abriu 6 selos. Não pôde falar nada do 7º, que é o selo da sua vinda. E aquele dia e hora ninguém sabe. Então ele não podia falar. E por isso, quando ele pregou o 7º selo, ele não falou. Ele falou depois que pregou o 7º selo. Enquanto ele estava na terceira puxada, ele não falou, que a terceira etapa
ele diz a terceira etapa é o que segue. Em outra tradução, a terceira etapa, o que vem, falando dentro do sétimo selo. Então ele não diz ali o que era o sétimo selo, o que é a terceira puxada, porque Deus o proibiu de falar naquele tempo, naqueles dias. Eu só quero te dizer que não sou eu quem falo. Ele falou, mas ele falou depois que aconteceu. Não podia falar antes do acontecimento. Tinha que esperar o acontecimento. Depois que aconteceu, então ele podia falar. Mas, irmão Brana, Deus escondeu dele coisas na mensagem que ele pregava, escondeu dele mesmo. E que ali na frente, em 64, ele diz: eu não sabia disto. Aconteceu e eu não sabia. E você vai ver, aconteceu onde? Quando os selos foram abertos. E ele era sincero, eu não sabia. Por isso ele diz a terceira etapa, o que segue. Mais uma vez eu quero te dizer que, firmando nas palavras de certos personagens, nesse tempo final, de que eles estão preparando até um lugar para ser revelado o sétimo selo, os 7 trovões, o novo nome. Eles estão preparando. E é uma vergonha você preparar para receber uma revelação e aquela revelação não vir mais. Eles estão esperando já faz uns 40 anos. E isso não tem acontecido. E nem vai acontecer, porque já aconteceu. Mas eles estão esperando acontecer. Estão construindo até a tenda. Porque irmão Brana diz que estas coisas aconteceriam numa tenda. Antes, deixa eu passar por tópicos aqui do sétimo selo, 309. Quando a revelação começa a vir, ela não vem clara, por isso ela vem formando como passarinhos. Depois veio passarinhos maiores, a segunda puxada, e a terceira puxada já eram anjos, certo? Era a maneira de Deus revelar a terceira puxada, eram anjos. Se você ler a mensagem, ver as fotos que foram tiradas lá em 28 de fevereiro de 1963, você saberia que estas coisas, esses anjos, aconteceram lá. Esses anjos desceram exatamente nesse dia, 28 de fevereiro de 1963. Naquele monte, naquela montanha que irmão Brana já havia falado, 7 anos antes, irmão Brana tinha pregado que ia acontecer. E quando ele foi pregar o sétimo selo, que eram os selos, já havia acontecido em realidade. João teve uma visão. Irmão Brana, antes de pregar, também teve uma visão. Mas quando ele foi pregar, não era uma visão mais. Aquilo já tinha caído na mão dele, aquela espada que era a palavra de Deus, caiu na mão dele. E tudo isso que eu quero que vocês entendam, que fazem parte da terceira puxada. Tudo isso faz parte da visão da tenda. Essas coisas aconteceriam na terceira puxada. E a terceira puxada tem a visão da tenda dentro dela. Isto já aconteceu lá atrás também. Então vou repetir coisas que vocês já conhecem. Deus avisou o irmão Brana. Uma voz chegou e disse, 298, no sétimo selo: você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse, agora deixe-os de um lado. Você não fica preocupando
com bebê e preocupado com bebê pentecostal. E nós temos os bebês pentecostal dentro da mensagem. E tem hora que eles estão dentro de uma terceira etapa por aí, que eles chamam de terceira puxada, e são bebês pentecostais. Que você não pode falar, se você falar novo nome para eles, é do diabo. São bebês pentecostais. Quando o irmão Branham veio pregar, os bebês pentecostais eram os pentecostais. Quando o irmão Branham foi revelar os selos, os bebês pentecostais não eram mais os pentecostais, eram os crentes no irmão Branham. Por isso, Deus falou para ele: você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Nos Estados Unidos, houve o pentecostalismo e houve esses bebês pentecostais dentro da mensagem, dentro do ministério do irmão Branham, que eles não podiam ouvir sobre terceira puxada. Não podiam. Eles não tinham entendimento aberto para aquilo. Precisou de 40 anos para Deus nos preparar para Ele poder falar para nós o que era aquilo. Já estava dentro da mensagem. Assim como tudo que nós cremos e pregamos sobre batismo, ceia, a mulher ficar calada na igreja e tantas coisas mais, já está dentro da Bíblia. Há quantos anos? Mas os homens não têm tomado aquilo como verdade. Eles não têm tomado aquilo como verdadeiras profecias. E por isso não tem surtido efeito para eles e nas suas igrejas. A mesma coisa acontece dentro da mensagem. Se nós ouvimos a mensagem e esta mensagem não surte efeito em nós, é porque nós não a estamos ouvindo como ela é. Porque se ouvir como ela é, vai surtir efeito, vai mexer com a gente. É o tempo de Deus que vem falar com a gente. Não é todo o tempo. Deus tem o tempo. Ele fala com o mensageiro, põe aquele mensageiro a dormir, os que creem naquele mensageiro dormem com ele, morre tudo naquela era, e leva uns tempos. Deus deixa aquele povo seguir conforme eles pensam, conforme eles creem. Deus deixa eles. Assim Deus fez em todas as eras da igreja. Não podia falhar a sétima era. Ele teve que pregar o que pregou. Em nenhuma era se pregou o que pregou na sétima era. Paulo não sabia nada daquilo que Branham pregou, porque não era para os dias de Paulo. Deus dá coisa para a gente do dia da gente. Tem hora que nós estamos aqui preocupados como será o milênio. Preocupado como será novos céus e nova terra. Será que vamos comer? Vamos beber? Nós estamos preocupados lá na frente. Enquanto nós deveríamos ter uma mensagem que nos esclarecesse o presente e nós ficássemos satisfeitos com aquilo que a mensagem dá no presente, porque o que for para amanhã, Deus revelará amanhã. O que for para eu ver lá no milênio, eu vou ver no milênio. Eu sei como vai acontecer. Eu sei que não tem pecado, que não tem dor, que não tem morte. Eu sei dessas coisas. Eu sei que no novo céu, na nova terra, quando você pensar novo céu, nova terra, você pensa que a gente até vai sair desse mundo para outro lugar. E nós estaremos em um lugar tudo novo, porque foi queimado. Diz, mas como pode queimar e não queimar a gente? As bênçãos de Deus caem sobre a gente é dessa forma. E a maldição cai sobre o mundo, mas não cai sobre Israel.
Você vê, nem um cão moveu a língua. E havia choro e morte por todo o Egito. Mas em Israel havia proteção. A terra de Gozém era um lugar de proteção para eles. Eles creram no profeta de Deus. A nossa terra é a palavra do dia. Você não tem que ter uma terra aqui embaixo, mas é a palavra do dia que Deus tem revelado no seu dia. Esta é a terra que eu planto. Esta é a terra que dá. É plantar e dar. Hoje você tem que adubar, no milênio não vai precisar. Porque todo o adubo está sobre a terra. Tudo que ajuda a semente está sobre a terra. E quando der a batalha do Armagedon, queima tudo. Vira cinza. A terra vai ficar fértil. Por quê? Porque o que estava de virtude no corpo humano, que foi extraído da terra, os minerais, vocês entendem melhor que eu, as construções, pensa bem, quanto de mineral eles extraem da terra. A terra está fraca, mas já está quase na hora de retornar tudo para lá. Todas as construções, todos os homens, todas as mulheres serão cinza na era atômica. E o que vai acontecer? A terra vai produzir, mas quem estará nesta terra? Os mansos herdarão a terra. Eu quero ir para o céu. O nosso lugar sempre é na terra. Você deve pensar nisso. O seu lugar, Deus fez o homem onde? Na terra. Ele não fez o homem lá no céu. Ele fez o homem na terra. É o seu lugar. Os mansos vão viver aqui. Só que não vai ter a perversidade, os adultérios, as mentiras, o pecado. Satanás, falando de milênio, Satanás estará amarrado. Por quê? Porque não tem um ímpio na terra. Que se tiver um ímpio, o diabo está solto. Porque Deus tendo um homem, ele faz a obra. E se o diabo tiver um também, ele faz toda a desgraça possível. Um só. Mas no milênio não haverá um ímpio. Os justos, conforme Malaquias 4, pisarão na cinza dos ímpios. Aí você viverá 1000 anos. Aí depois tem novos céus e nova terra. E você estará ali outra vez. Porque um milênio é um espaço de tempo, 1000 anos. Mas novos céus e nova terra é eternidade. E Deus te criou, me criou para isso. E nós não vamos viver lá no milênio ou na eternidade, nesses corpos cansados, doentios. Não. Por isso, nós somos uma nova criatura hoje, e essa nova criatura é interior. E quando nós chegarmos à ressurreição, o corpo é novo. Quando chegarmos no rapto, o corpo é novo. O velho se revestirá do novo. O mortal se revestirá da imortalidade. E aí estaremos sempre com o Senhor. Você não vai tropeçar, porque você estava pensando de morar no céu. E nós temos aí o milênio que é na terra e depois novos céus, nova terra. Quem vai morar no novo céu, nova terra? Por que novos céus, nova terra? Tem novos céus, mas tem nova terra. Mas nós somos aqui da nova terra. Nós vamos povoar a nova terra, debaixo de um novo céu. Como Deus te fez. Eu sou uma nova criatura, mas você está vendo a carcaça, como é que está velha? Mas eu sou uma nova criatura.
por dentro. Por dentro. Então, no arrebatamento, isso vai mudar. Essa carcaça, ela vai dar lugar para o novo corpo. Essa terra velha vai dar lugar para a nova terra. Este céu contaminado, o céu contaminado é você pensar que o azul está contaminado. É azul, é bonito. Quando você olha para o azul do céu, é bonito. O que contaminou os céus é o pecado dos homens aqui na terra, que sobe, que contamina, que polui ambientes. Tem o céu físico nosso, o céu atmosférico e o céu do céu. Então, tudo vai ficar novo. Ele vai meter fogo nessa terra e ela vai ficar uma terra própria para o milênio, que vai produzir no milênio. Quem está cansado de, mas eu vou trabalhar no milênio, já não quer nem ir para lá. Mas no milênio, a nação vai trabalhar, diz o profeta, que é os judeus. Mas nós somos a rainha, estaremos lá no palácio, estaremos com o rei. Não é bom? É isso que você tem que pensar. O que Deus tem preparado para nós são coisas que olho não viu, que ouvido não ouviu, diz Paulo, e que jamais chegou no coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Se você é uma pessoa que teme a Deus, Ele tem preparado tudo isso. Mas primeiro você passa por essa vida mortal. Mas o imortal está dentro de você. O homem imortal, a mulher imortal, está dentro de você. É isso que você alimenta com a palavra. O homem mortal, você tem que dar arroz, feijão, macarrão, carne. Temos que até Coca-Cola, se não desse passar mal. O homem natural, o homem de fora. Mas o homem de dentro, você tem que dar Bíblia para ele. Tem que dar a palavra para ele. Porque a única coisa que pode alimentar, não só de pão, viver ao homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o eleito aqui está alimentando com a palavra. Amém? 299 do sétimo selo. Eu não creio apenas no sétimo selo, livro. Eu creio no sétimo selo, homem. Entende? Você vai ver, eu não creio apenas num primeiro selo, livro, mas creio num primeiro selo que tinha um anjo, um homem, e assim por diante. E cada selo estava mostrando que tinha um mensageiro responsável por aquele período. E nós temos aqui o sétimo anjo, um homem, um mensageiro responsável pelo período da vinda ao rapto. Essa mensagem, ela é da vinda ao rapto. Quando fala Jesus virá, é para arrebatamento, porque sobre vinda ele já veio. Agora é uma ida. A igreja tem que subir. Nós temos que sair dessa dimensão para outra dimensão. Sair da mortalidade para a imortalidade. Amém. Agora, 299 do sétimo selo. E logo então ele me tomou. Ele me levou para cima, me assentou bem no alto. Irmão Brana falando. Onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algum tipo de tenda ou catedral, de algum tipo. E eu olhei, e havia algo como uma pequena caixa. Assim, um pequeno lugar ali embaixo. E eu vi que aquela luz estava falando com alguém acima de mim. Aquela luz que você vê ali na foto. Estava falando com alguém acima de mim, diz o irmão Brana. Ela desviou rapidamente de mim, assim,
e foi até aquela tenda e disse: eu te encontrarei ali. Olha o sétimo selo, sétimo anjo, recebendo a mensagem de Deus, falando sobre a tenda. E o que a voz diz para ele? Eu te encontrarei. A voz não diz assim: você faz o seu trabalho e eu encontrarei o Osmar, o Pedro, o Manuel ali na tenda. Não. Eu te encontrarei ali. Certo? Eu te encontrarei ali. Era encontrar ele. Como que as pessoas podem esperar uma terceira puxada em outro tempo? Por isso eles têm que crer que Mombrana vai ressuscitar, para poder aparecer para uma terceira puxada em outro tempo, quando isso daqui foi tudo naquele dia que estava sendo revelado, naquela semana que estava sendo revelado os selos. Ali, irmão Brana estava no quartinho, na catedral, que as pessoas pensam, uma coisa tão enorme, não, é chamado de quartinho, quarto, catedral. Era um lugar simples, que Deus mostrou em visão para o irmão Brana. Mas quando ele foi pregar o sétimo selo, ou os 7 selos, ele estava dentro desse quartinho. Quando que as pessoas poderiam pensar que ali é que estava o mistério sendo revelado? Todo segredo sendo revelado, tudo que estava escondido sendo esclarecido. Ninguém pensava nisso. Mas ele disse: essa luz desviou rapidamente de mim assim e foi até aquela tenda. Irmão, se foi até a tenda, hoje tem gente construindo tenda para poder revelar a terceira puxada. Mas aqui não está dizendo assim. Aqui está dizendo que foi até aquela tenda e disse: eu te encontrarei ali. Encontrarei quem? Hein? Brana. Eu te encontrarei ali. Você não tem que pôr mais ninguém. Ele disse: esta será a terceira puxada. Então você não pode separar sétimo selo, 7 trovões, vinda do Senhor, tenda. Você não pode separar. Em outro parágrafo, que o irmão Brana diz: está conectado. O sétimo selo está conectado com a vinda do Senhor. E dentro disto, você tem que ver onde aconteceu a terceira puxada, na tenda. Esta será a terceira puxada e você não vai contar isto para ninguém. Irmão Brana não contou, por isso nenhum americano sabe. Se o irmão Brana tivesse contado, como ele contou o mistério da primeira etapa, da segunda etapa, os americanos ficaram sabendo. E seguiram aquilo. Mas a terceira etapa, os americanos não ficaram sabendo, porque ele não contou a terceira etapa. Estava dentro de um quartinho. Eu estou encerrando. Perguntas e respostas sobre os selos, final de 190. E o cordeiro já tinha o livro na mão e já havia deixado o trono da graça intercessória. Vê você como o Espírito Santo está cuidando disso? Porque isto é o mesmo que lhes disse outra noite, quando ele me havia falado ali no quarto, e logo vim e lhes preguei que quando o cordeiro se foi do lugar, creio que aqui poderíamos tomar um tema novo. O cordeiro havia deixado seu trono e se havia apresentado. Estas coisas as recebi estando na presença daquela luz no quarto. E essa luz é Cristo. Quando ele estava presente, me disse que quando o cordeiro deixa o trono, já não é mais mediador. Essa mensagem, irmãos, esta revelação, ela é tão segura, de tanta confiança, que tudo isso aqui clareia. O cordeiro tinha o livro na mão.
Se o cordeiro tinha o livro na mão, o livro estava aberto. O cordeiro tinha o livro na mão. Antes não. Antes estava na mão de Deus. Isto é, um livro misterioso. E o cordeiro era a intercessão, era a mediação. Agora, o cordeiro levantou do trono, tomou o livro e abriu o livro. E não ficou só com o livro aberto, desceu em Apocalipse 10, 1, e deu o livro aberto nos dias da voz do sétimo anjo. O livro está aberto. A terceira etapa está aberta. Isto aconteceria na terceira etapa. O livro já na mão do cordeiro. E quando eu estava ali no quarto, na presença daquela luz, e a luz é Cristo, quando eu estava presente ali, ele me disse que quando o cordeiro deixa o trono, já não é mais mediador. Esses grandes personagens, como eu disse ontem, eles estão esperando o cordeiro deixar o trono. Enquanto o irmão Brana estava mostrando para todos nós que o cordeiro já havia deixado o trono e ele não era mais mediador. Se você quiser, a mediação está manifestada no sétimo anjo, no sétimo ministério. Porque Deus desceu e se materializou em um outro homem. E eles não podem perceber isso, porque isso não é para eles. Depois disso daqui, ó, escuta, então regressa aqui e o dia da redenção para a igreja termina ali. Escuta o que vai acontecer depois, 191 perguntas e respostas sobre os selos. A única redenção que resta por diante somente é para os 144 mil judeus. Não resta mais nenhuma redenção para frente. Você foi redimido em Cristo e quando você foi selado pelo Espírito Santo até o dia da redenção. Isto é, até o dia que Cristo saísse do trono, tomasse o livro e descesse e dissesse: eu sou o Redentor. Eu quem te redimi. Somos hoje uma possessão de Deus. Estamos certos disto, porque o livro não está mais na mão do Pai. O livro não está mais na mão do Cordeiro. O livro não está mais na mão do sétimo anjo. Isso é que é mais difícil para o povo. O livro não está mais com o sétimo anjo. Ele terminou o ministério. Terminou o ministério, saiu de cena. Aí tem o espaço de tempo que Deus permite a mensagem existir. E dentro desse espaço de tempo, um povo vai crer errado e outro vai crer certo. Dentro desse espaço de tempo. Então, o que tem acontecido depois que o irmão Brana partiu? Eles já inventaram que o irmão Brana ia ressuscitar por causa dessa terceira etapa, porque eles não viram a terceira etapa dentro do quartinho. Eles não viram a luz que é Cristo dentro do quartinho. Olha onde Cristo estava. Já não estava nem no céu mais. Estava dentro do quartinho. Está aqui, ó. E a luz é Cristo. A luz dentro do quarto era Cristo. É só isso aqui que eu quero para vocês, para me encerrar. Que se William Brana, 6 meses mais ou menos, antes da sua partida para a glória, ele pregou essa mensagem, os ungidos dos últimos dias. E ele deixou isso daqui pronto para nós. Deus permitiu ter tudo isso, porque não somos nós, não é um ministério à parte que revelaria. Tudo estava revelado, só precisávamos comer. Vocês tiveram os ungidos dos últimos dias? Quantos anos na mão? Mas e comer? Comia aqui, comia ali e não comia onde estava o alimento. Vocês veem? Comíamos os parágrafos em volta, tudo. Mas lá no 262, tradução da voz de Deus, os ungidos dos últimos dias, notem, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar,
mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Não quando ele começar a pregar a cura divina e saber o desejo dos corações das pessoas, não, mas quando ele começar a pregar sua mensagem. Sua mensagem é a revelação dos selos, sua mensagem. Vem a primeira puxada, cura. A segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. O que foi a terceira puxada? Abertura da palavra. Certo? A terceira puxada, ele diz, abertura da palavra. Os mistérios revelados. Então, onde está a visão da tenda? Na terceira puxada. E aonde está a terceira puxada? Para frente ou para trás? Escuta, mas não há ordem mais superior para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Está tudo claro. Eles estão esperando o que mais? Vai vir alguém para revelar, vai ter uma tenda para revelar, a terceira puxada vai manifestar numa tenda. Essa tenda foi lá atrás. Tenda se compreende um quartinho, uma catedral e um corpo. Um corpo é uma tenda. Jesus era a tenda de Deus. Brana era a tenda de Jesus. E nós somos a tenda do novo nome. A tenda de Jesus Cristo com novo nome. Somos a tenda, o corpo, a catedral. É aqui que está guardado todas as coisas que Deus revelou. É dentro do seu corpo, dentro dessa tenda. Então não espere uma tenda material. Espere uma tenda bonita, um templo bonito. Não, nunca Deus revelou nada em lugar bonito. Deus nunca manifestou em beleza. Deus sempre se revelou em simplicidade. Ele nasceu na manjedoura. Ele veio no tempo de William Branham, numa casa de pau a pique. E se o seu coração não for também humilde hoje, ele não pode entrar. Essa terceira puxada não pode entrar. E o quartinho, a terceira puxada, tanto falada, tanto esperada pelo irmão Branham, agora dentro de um quartinho, onde o irmão Branham todo dia naquela semana estava estudando a palavra e tirando uma mensagem para levar para o povo. Eles pensam apenas na cura física, porque o irmão Branham fala de entrar paralíticos e sair andando, entra cego e sai vendo. E quando é que isso não aconteceu? Isso aí nunca aconteceu. Aconteceu comigo. E eu entrei cego. Cego, eu não sabia dos trovões, eu não sabia do novo nome, eu não sabia do 7º selo. Eu entrei cego e saí do outro lado vendo. Eu entrei paralítico e saí andando nessa revelação. Você fez a mesma coisa. Mas estão esperando, como sempre, até o irmão Branham esperava, que Deus cumprisse através de cura divina. Não é cura divina, não é apenas coisa material, é algo espiritual. É isso que Deus queria mostrar naquele tempo e disse para o irmão Branham: vou te mostrar, mas você não fala para ninguém. E teve uma hora que Deus mostrou para ele e deixou aquilo numa língua desconhecida. Nós estávamos com a mensagem aqui. Na língua desconhecida. Ele deixou aquilo para nós, exatamente numa língua desconhecida. Aquilo é suficiente. Ele diz: uma foi mostrada ontem, outra mostrada hoje, e é uma coisa que não posso interpretar porque está em uma língua desconhecida.
E tudo aquilo que estava desconhecido do profeta, hoje é conhecido de cada um de nós. Sabe por quê? Porque o irmão Branham não podia falar aquilo. Deus diz, não diga a ninguém. Não era para o irmão Branham aquele ministério. Por isso, depois do 7º anjo, tem o ministério da esposa, o ministério de João, e você faz parte. João é a esposa. Se você não crê em João, você não crê na esposa. Se você não é João, você não é a esposa. Você tem que ser João. Você é que tem que falar assim, eu sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por sua palavra. Aquilo que nós não podemos clarear mais para o povo, que o Espírito do Senhor possa falar no coração dos teus filhos, porque a terceira puxada não virá. Foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E se a visão da tenda, Senhor, estava na terceira puxada, que o Senhor diz, eu te encontrarei ali, naquele quartinho, na terceira puxada, então a visão da tenda foi acontecida naquele tempo. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões, mostrou que o cordeiro converteu-se em leão. A terceira etapa foi a abertura da palavra, saiu lá do Oriente e mostrou-se no Ocidente. A terceira etapa foi a abertura da palavra, saiu lá do Oriente e mostrou-se no Ocidente. Meu irmão, fique atento, meia-noite já passou, o anjo forte se encarnou, está quase amanhecendo. João comeu o livrinho, o amargo eu estou vendo. Ontem eu estava ouvindo, mas agora estou vendo. Jesus Cristo encarnado é o que irmão Branham foi, mas agora é a noiva, sempre firme vou dizer. A língua desconhecida que o profeta não entendeu é o português. A terceira etapa foi a abertura da palavra, saiu lá do Oriente e mostrou-se no Ocidente. Meu irmão, fique atento, meia-noite já passou, o anjo forte se encarnou, está quase amanhecendo. João comeu o livrinho, o amargo eu estou tendo. Ontem eu estava ouvindo, mas agora estou vendo. Jesus Cristo encarnado é o que irmão Branham foi, mas agora é a noiva, sempre firme vou dizer. A língua desconhecida que o profeta não entendeu é o português. A língua desconhecida que o profeta não entendeu